nascida da progressiva adaptação dos medos, angústias e aspirações humanas que inicialmente tiveram como resposta o pensamento mágico, também chamado pensamento mítico, e assim a necessidade de explicar o mundo, nomeadamente através de mitos de origem, a tentativa de aplacar as angústias perante a morte, a procura de assegurar a sobrevivência por uma atuação sobre as forças da natureza, o recurso a poderes divinos como forma de obter proteção, enfim, a tentativa de reconciliação do homem com o mundo e de um mundo que se quer o mais ordenado e o menos imprevisível possível. Enfim, sobre estes constrangimentos, a tradição filosófica ocidental racionalista colocou a noção de razão no centro do pensamento. Se na sua matriz grega, e particularmente em Aristóteles, a noção de razão, logos, congrega tanto os raciocínios analíticos, estritamente lógicos, pautados pela inferencialidade necessária, quanto os raciocínios dialéticos, caracterizados pelo uso argumentativo e retórico da linguagem. De facto, deixem-me fazer aqui um parênteses, o logos, enquanto capacidade de reunir, de articular e de ordenar, é, antes de mais, um modo de procura, cujo sustento das respostas e engendramentos oscila entre o possível e o necessário. Mas o facto é que, a partir da modernidade, e nomeadamente a partir do advento da ciência moderna, nos séculos XVI e XVII, o que vai ser exaltado em termos de razão é a sua capacidade calculadora e, por conseguinte, a sua afinidade com o modo matemático de raciocinar, sempre conotado com as ideias de quantificação, de rigor, de necessidade lógica, enquanto modalidades de objetivação e de obtenção da certeza. Recordo que a ciência moderna está ligada à emblemática analogia de Galileu, segundo o qual o mundo é como um livro escrito em caracteres matemáticos. E também relembra as ideias orientadoras que encontramos, por exemplo, em Bacon ou em Descartes, que dizem, sem hesitação, que o objetivo da ciência é o de fornecer ao homem poder e controle sobre a realidade. A equação é saber para poder. E, com efeito, o ideal da ciência moderna é um ideal de dominação humana da natureza e, com ela, o da manipulação e da exploração da própria natureza. Esta é a máxima pragmática que atravessa o surgimento do modo de encarar a ciência que a nossa contemporaneidade, a nossa modernidade tardia, alguns chamam a nossa hipermodernidade, é disto que nós somos herdeiros. Assinala-se que nesta metamorfose, é uma metamorfose inacabada da modernidade para esta modernidade tardia, o binómio conhecimento-verdade vai-se deslocando para o binómio conhecimento-eficácia, o que representa uma viragem pragmática e funcionalista da concepção de verdade, cada vez mais talhada sobre a égide das metodologias de objetivação quantitativa e calculadora e do primado do conhecimento proposicional, que é solidário de uma concepção instrumental e apofântica da linguagem. Bom, esta viragem caucionou, por outro lado, a hegemonia da racionalidade tecno-instrumental, da ciência de um ponto de vista do imaginário social, das práticas sociais e, digamos, da mentalidade dominante. A vocação dominadora do pensamento racional, agora adjetivado de científico, dá seguimento, de facto, àquelas grandes aspirações que eu referi anteriormente e que já se encontravam patentes no pensamento mágico. Aliás, sendo o modo de progresso da ciência moderna o adensamento analítico e, com ele, o retalho, circunscrever para explicar, a fragmentação da realidade estudada, dividir para solucionar, e a especialização, dividir para aprofundar. De certa maneira, de novo, caminhamos para um regresso da magia, porque nos tornamos utilizadores de conhecimentos e de mediações tecnológicas sofisticadas que estamos longe de compreender nas suas opções e condições de possibilidade, até porque ficamos esmagados pela quantidade e pela velocidade do surgimento dessas mediações tecnológicas, mas que são celebradas pelos vendedores e pelos utentes como mágico. Parece mágico. Gostamos de que as coisas pareçam que funcionam como por magia. Para além do argumento do útil,
ao entrarem neste mundo mágico e simbólico, que não é meramente instrumental, as novas ferramentas ganham conotações sociopsicológicas, poderemos dizer assim, e penetram na própria estruturação das identidades e na geração de sentimentos de segurança. Elas apoderam-se do humano tecnologicamente deificado, como referia Freud no início do século XX, quando afirmou que o homem se tinha tornado um deus com próteses, interrogando-se simultaneamente sobre os dissabores futuros que toda esta magnificência poderia trazer. O ideal da ciência é um ideal demonstrativo que gravita em torno das ideias de rigor, de certeza e de cálculo. Mas, e na medida em que a certeza tem de ser assegurada, esse ideal levou a que a ciência cedo se tornasse um dispositivo de construção e validação do certo e do eficaz. A ciência enquadra a realidade de modo a que a certeza se torne explicativamente apropriável, previsível e aplicável com eficácia. E, pelo menos, esta é a ilusão e a potência da força motriz desta ciência. A história recente, primeiro com as grandes guerras do século XX e depois com o desenfreamento do capitalismo, mas também com o emergir da consciência ecológica que equaciona globalmente as condições de vida humana, suscitou, contudo, uma reflexão sobre a falta de prudencialidade dos usos do conhecimento científico, assinalando os perigos da ausência de uma ciência, digamos, com consciência social. No entanto, nem por isso as humanidades deixaram de continuar a declinar face aos ideais de certeza e de poder da racionalidade calculadora. Se é um facto que surgiram paradigmas alternativos de racionalidade, nomeadamente a racionalidade retórico-argumentativa, indissociável do social e da inclusão da subjetividade, a verdade é que as motivações pragmáticas e utilitárias da ciência continuaram e continuam a imperar, e a chamada racionalidade calculadora plasma-se hoje naquilo que se designa a migração para o digital, ou seja, na codificação numérica da realidade através da criação de linguagens programadas para o cálculo e, por isso, totalmente instrumentais e passíveis de manipulação. No racionalismo clássico, a ideia do racional pauta-se essencialmente pela nota de necessidade conclusiva que conduz à certeza do raciocínio, pela exclusão da contingência e da possibilidade de alternativas, pela capacidade de comprovar lógica e matematicamente os resultados. Mas, como referimos anteriormente, a ciência e a demonstrabilidade operam por delimitação do seu objeto de estudo, por formalização e isolamento de uma parte relativamente ao todo. É essa a condição para que se possam gerar evidências com valor de prova. E por essa mesma razão, a evolução do conhecimento científico origina não só a fragmentação e a desmultiplicação disciplinar, como instaura também, socialmente, a autoridade dos especialistas. No entanto, se esta divisão é um método para atacar e resolver problemas, de modo a produzir certezas, a fragmentação vai também gerando um novo caos. A articulação do todo e das partes é necessária para a produção e para a articulação do sentido. Essa atividade hermenêutica refratária à ciência, mas existencialmente incontornável. Ora, a fragmentação desenfreada é solidária da crise do sentido, na medida em que o modo de lidar com a complexidade crescente deixa até de ser uma tarefa humana e tem de ser articulada esta complexidade por sistemas formais crescentemente suportados por plataformas informáticas que funcionam anonimamente. Ela origina um dos muitos movimentos de expropriação da humanidade do homem a que assistimos com a vitória dos meios sobre os utilizadores e com a oclusão, em grande parte derivada com o deslumbramento relativamente aos meios, de uma capacidade de pensar reflexivamente e não apenas funcionalmente sobre os fins, sobre o que é que queremos e o que é que importa. Procuramos resolver ponto a ponto,
num processo vitorioso que nos faz perder a largueza de horizontes, nos quais se colocam e têm de ser articuladas as questões de sentido, em detrimento de um agorismo de soluções instantâneas e pontuais, ou então de modismos efêmeros. Hoje vivemos numa sociedade que não prescinde do racional, da ciência e das estatísticas, mas que continua com dificuldade em lidar com a coexistência humana, que agora também enfrenta o desafio da globalização. O fenómeno não é totalmente novo, também com o fim das cidades-Estado, com a vinda do Império, se gerou um sentimento de impotência cidadã que está bem expresso em várias correntes filosóficas que então surgiram. Mas hoje, num mundo globalizado e complexo, a escala atingiu o seu ponto mais elevado e o surgimento de problemas inescapavelmente globais, como por exemplo é o caso do problema das alterações climáticas, e isto torna-se bastante mais patente. Por outro lado, a gestão das diferenças e da diversidade tornou-se também mais premente e suscita mais do que uma racionalidade virada para o domínio, para a apropriação, para o controle e manipulação da realidade, uma racionalidade capaz de incluir e lidar com valores, de um pensar comunitário e inclusivo e de uma sabedoria prudencial. Ou seja, mais do que racional, continua hoje a necessidade de uma razão razoável, competente no domínio dos valores e do preferível, que possa assegurar o regresso da democracia, das comunidades deliberativas e que possa inverter a transformação alienante dos cidadãos em consumidores. No entanto, a prática e a existência de uma racionalidade argumentativa não é apenas, nem acima de tudo, uma questão de educação e de ensino e de formação. É uma questão de materialidade social. E é esta que hoje devemos questionar se quisermos persistir num ideal de vida humana comunitariamente articulada pelo denominador comum do diálogo e no qual o ouvir e o falar, a partir da escuta, se constitui como a principal via de acesso à própria possibilidade de uma coexistência eticamente dimensionada, porque pautada pelo respeito mútuo.